Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um quadro Histórias da Cerveja. Eu divido com vocês aqui um pouquinho sobre a história das clássicas cervejas alemãs. E isso pode parecer mais ou menos interessante para você, principalmente se você gosta mais ou de repente não gosta tanto assim de cerveja de trigo, se você não é um consumidor ou um produtor de cerveja de trigo. Confesso que eu, particularmente, não gosto muito, não sou muito de tomar cerveja de trigo, também não faço muitas cervejas de trigo, mas quando eu estava estudando sobre a história da cerveja, isso me chamou bastante atenção, esse tema, e eu tenho certeza que você vai acabar gostando também, mesmo que você não seja um bebedor de cerveja de trigo, e eu acho que você até, depois da história, vai ficar com um pouco de vontade de pelo menos consumir algumas cervejas de trigo que a gente tem disponíveis aí, que estão de fácil acesso, e talvez a gente não se encante, a gente não veja quanto de história que tem por trás de simples rótulos aí que estão no nosso supermercado. E eu achei muito bacana dividir isso com vocês, tá? E quando eu falo das clássicas cervejas de trigo, eu estou falando basicamente de 3 cervejarias que têm uma importância histórica muito nesse contexto de cerveja de trigo, por isso que eu limitei a essas 3, que é a Weihenstephan, a Hofbrauhaus-Freisen e a Schneider Weiss. Por que dessas 3? Começando pela Weihenstephan, ela é nada mais, nada menos do que a cervejaria mais antiga do mundo em atividade. Ela começou, estou licenciada aí desde 1040. Isso é uma coisa que talvez a gente não perceba muito. Eu nunca me liguei muito isso, até na época de colégio, sobre as eras, Idade Média e tudo mais. A gente ouve os números e é um número simples, 1904, o que é isso? O que significa isso? 1040, tá? Aí eu parei para pensar um pouquinho, cara, quando a gente pensa em história do Brasil, a história do Brasil para mim é uma coisa muito ampla, né? O Brasil tem 500 anos de história. Então o Brasil foi descoberto em 1500, ou seja, os portugueses, nas expedições, através das Índias, tem todo aquele contexto, chegaram no Brasil em 1500. E olha onde nós estamos agora, olha o movimento de cerveja artesanal começando a crescer agora, a gente está inovando. Aí você olha para trás, sabe, vai fazer uma cerveja de trigo, e você pensa que há 1000 anos atrás, também falta 25 anos aí para dar 1000 anos, os monges beneditinos estavam lá fazendo cerveja de trigo. Fazendo cerveja de trigo numa cervejaria que simplesmente, claro que a gente teve guerras, teve vários processos que aconteceram, mas o local, com a estrutura, não a estrutura original, que também mudou, mas aquele local onde se fazia cerveja de trigo há praticamente 1000 anos atrás, se faz cerveja de trigo hoje ainda. Eu acho simplesmente fantástico, e se a gente parar para pensar a grandeza disso, né? Por isso que eu falei para vocês, que cerveja de trigo, por mais que você de repente nem goste tanto assim, tem uma carga histórica. Se você pegar na prateleira do supermercado e encontrar um rótulo aí de Weihenstephan, por exemplo, você vai saber que aquilo ali é um rótulo que tem uma história de 1000 anos atrás daquela garrafa que você tem no supermercado. Bacana, não é? Então, eu achei fantástico e eu acho que vocês devem agora, se passar no supermercado, pelo menos compra uma cerveja dessa, toma e mostra, principalmente para os seus familiares, para alguém que você conhece, que de repente não conhece tanto de cerveja, e fala, tá vendo essa marca aqui? Ela tem praticamente 1000 anos. E nesse contexto, né, que a gente falou que começou em 1040, a produção da Weihenstephan, depois de algum tempo ela foi comprada pela família real, e a família real da Baviera lá, a Bávara, que dominava isso tudo. Hoje, né, a gente não tem mais a realeza, ela faz parte do Estado, o Estado é dono da cervejaria, e inclusive é um local sagrado assim, da cerveja. A gente tem a principal faculdade cervejeira do mundo, da Universidade Técnica de Munique, tem o seu centro lá na fábrica da Weihenstephan, então realmente é um lugar fantástico, um lugar para se conhecer, é uma cerveja para se tomar, pelo menos para conhecer essa história. Eu acho que é uma coisa que a gente realmente precisa ter esse conhecimento. E uma outra cervejaria vizinha também da Weihenstephan, que é a Hofbrauhaus, foi inaugurada um pouquinho depois, 1160. Então ali uns 100 anos depois, que já é bastante, mas também a gente está falando de 900 anos praticamente de produção. Então ela tem como um crédito, vamos dizer assim, que ela teve mais constância. Ela teve mais tempo funcionando. Por mais que a Weihenstephan seja um pouco mais antiga, ela tem mais tempo funcionando. Teve mais regularidade, vamos dizer assim, na produção de cerveja de trigo. As duas sempre clássicas como produção de cerveja de trigo. Ela também era dominada pela família real. A família real é que fazia. E aqui também até tem um contexto histórico muito interessante, que é relacionado com a lei de pureza alemã. Porque entre 1400 e 1800, ou seja, a lei de pureza alemã é de 1516, está dentro desse período,
a família real é que detinha total monopólio da produção de cerveja de trigo. E por que eles detinham esse monopólio? Com a justificativa de que poderia faltar trigo para produzir pão. Então não era liberado a produção de cerveja de trigo para todo mundo. Só quem fazia era a família real. Só essas fábricas que eram da família real que tinham autonomia para poder fazer cerveja de trigo. Então até aí entra uma discussão que eu não vou querer levar aqui para a gente não estender esse vídeo, com relação à lei de pureza alemã. Água, lúpulo e cevada. Por que cevada? Para não utilizar o trigo, que o trigo ficava restrito às cervejarias da família real. E um cervejeiro da Hofbrauhaus saiu da Hofbrauhaus para fundar a sua própria cervejaria, que é a Schneider Weiss, que entra aqui então a nossa terceira cerveja da lista histórica de cervejas de trigo, as clássicas. E por que ele entra como tão importante? E em 1872, a família real resolveu parar de produzir cerveja de trigo. Eles resolveram parar porque as vendas tinham caído e tal. E acabou que eles venderam o direito de exclusividade para o Georg Schneider, que é um cervejeiro que tem uma história aí muito clássica também nesse universo da cerveja de trigo. E aí o que no site, por exemplo, da Schneider Weiss conta como história que a família Schneider salvou a cerveja de trigo da extinção. Porque se não fosse eles, a gente talvez não tivesse cerveja de trigo. Hoje seria um estilo que teria sido extinto. E eles mantiveram isso vivo e a gente tem até hoje Schneider Weiss para a gente poder tomar por aí. E o mais bacana disso tudo, só para a gente fechar esse vídeo, é que a gente está falando de cervejas centenárias ou praticamente milenares que a gente tem no supermercado. Claro que não é a mesma cerveja, não chega aqui com a mesma qualidade. Uma cerveja de trigo, uma cerveja que é para ser tomada fresca. A gente está falando de cerveja que está sendo, às vezes, pasteurizada, às vezes não, às vezes é refermentada na garrafa. Ela vem para cá, não tem exatamente a mesma qualidade que, de repente, um barril tomado lá na Alemanha, mas, sem dúvida, tem uma qualidade e uma tradição milenar aí, que a gente pode, no nosso supermercado, comprar, botar no carrinho, levar para casa e tomar. E mostrar para nossos familiares e amigos, e é isso que eu quis trazer para vocês, só para a gente perceber a importância que tem isso, entendeu? Às vezes a gente simplesmente bate a porta, assim, não gosto de cerveja de trigo, não quero saber, para mim não tem nada a ver. E o fato é que a história que tem por trás dela é muito grande, muito complexa, e eu acho muito bacana a gente saber um pouquinho, principalmente a gente saber um pouquinho disso para a gente ter como eu sempre vou falar que é o objetivo principal aqui do nosso quadro de Histórias da Cerveja. A gente tem alguns argumentos e para a gente mostrar para as pessoas, principalmente aquelas que não entendem, não conhecem sobre cerveja, para que eles se apaixonem, assim como a gente, e venham para cá junto com o nosso mundo e cada vez tomem outras cervejas, experimentem e possam desfrutar dessa felicidade, dessa alegria, desse prazer que a gente tem de conhecer cerveja e degustar cervejas. Certo? Pessoal, hoje era isso. Um bom final de domingo para vocês e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!